Se tem uma queixa recorrente no consultório do neurocirurgião, do otorrino, do neurologista, é o zumbido. E é realmente um sintoma muito difícil da gente tratar. Ele tem muita causa que dá ao paciente ter zumbido. Por isso que eu tenho muito vídeo aqui no canal, mas resolvi fazer esse vídeo bem completo, entrando em cada detalhe que a gente faz, que a gente pensa, os exames que a gente pede, né, como é feito o tratamento, né, o que a gente consegue melhorar, o que a gente não consegue melhorar, quais as estratégias mais modernas para o tratamento do zumbido. E eu vou fazer um resumão aqui para vocês, né. Mas qualquer coisa, procura aqui no canal que eu tenho um vídeo detalhado de cada uma das coisas, as medicações, tudo isso. Né? Então o que acontece? Só para vocês entenderem. O zumbido é uma queixa muito frequente, muito comum, e eu vou explicar por quê. Porque esse órgão da gente, né, o nosso ouvido, ele é muito sensível a uma série de alterações, inclusive as alterações relacionadas ao tempo, ao processo de envelhecimento. Né? Então a gente tem aqui o nosso ouvido, a gente ouve, o som vem por aqui, e aí tem toda uma rede complexa que vai transformar esse som que chegou aqui em uma informação para o nosso cérebro. E isso passa por cadeias de ossículos, né? Esses ossos que vão um mexendo o outro. Esses ossículos vão mover uma coluna líquida. Essa coluna líquida vai passar por uns pelinhos, né, mexendo uma série de aspectos, de cristais, pela parte da cóclea. E isso vai ser transformado em impulso elétrico através dos nervos, e esses nervos vão levar essa informação lá para o cérebro. Por que eu estou falando tudo isso, já que você está aqui para ouvir falar de zumbido, né? Porque se você entende que tem toda essa rede complexa, qualquer problema neste processo pode fazer com que seu cérebro não receba informações sobre um som. E às vezes o cérebro de paciente é quase um erro de informação. Ele emite uma informação equivocada e seu cérebro entende aquilo como um zumbido. Que é aquele sim, aquele barulhinho fino na maioria das vezes, né? Tem várias formas diferentes que às vezes o paciente refere, mas que incomoda muito. E normalmente aquilo incomoda quando você está de noite, num ambiente sem barulho, num silêncio. Porque normalmente quando você está com barulho, seu cérebro está recebendo outras informações e, entre aspas, acaba enganando e mascarando essa questão do zumbido. Quando não está presente esse som externo, na grande maioria das vezes o barulho aparece aí que incomoda o paciente, e normalmente é quando à noite, na hora dele dormir. Então, às vezes atrapalha muito ele dormir, deixa ele nervoso, né? E algumas vezes esse zumbido ele é acompanhado de perda auditiva e algumas vezes ele é acompanhado de tontura, de vertigem, por isso que é um sintoma que incomoda bastante o paciente. Daí eu falando que quando tem uma presença de som, o zumbido, na maioria das vezes, ele não está presente, por isso que é bem comum o paciente usar a estratégia, e o otorrino também, de emitir alguns sons, ou através de um aparelho auditivo, ou estratégia de ventilador, ou estratégia de um som baixinho, que engana esse cérebro e o paciente deixa de ouvir zumbido. Tem muito paciente que fala assim, Júlio, quando eu ligo o ar-condicionado, vem um barulho, eu paro de ouvir um zumbido. Quando eu ligo o ventilador, eu paro de ouvir um zumbido. Alguns pacientes, especialmente os que dormem sozinhos, porque se tiver alguém do lado não dá, eu boto um sonzinho bem baixinho e o zumbido vai embora. Muitas vezes por isso. Mas você está vendo que eu já estou falando de diagnóstico, estou falando de tratamento e não falei ainda das causas. E aí vem para vocês o seguinte detalhe. O que acontece? Na maioria das vezes, quando a gente ouve alguém falando, estou aqui por causa de zumbido, a gente chama isso de queixa principal, que é a queixa do paciente. Automaticamente, aí tem estratégia de colher informação do paciente, mas na maioria das vezes a gente deixa o paciente falar e ele normalmente vai emitir essas informações juntas. Tô com zumbido, minha audição está prejudicada, não estou conseguindo ouvir bem, ou ele fala, estou muito tonto, estou com muita vertigem, porque o ouvido é responsável por essas funções. E normalmente essas funções, às vezes, elas são alteradas conjuntamente. É muito difícil ouvir o paciente dizer que só tem zumbido e não tem nenhuma outra queixa. Normalmente ele tem as outras queixas, nem sempre é tão intensa, então às vezes ele está queixando só do zumbido, mas normalmente elas andam juntas. E na cabeça da gente médico, a gente vai pensar, isso é um problema no ouvido, algum problema relacionado ao próprio envelhecimento. Então, essa região da cóclea é bastante sensível, às vezes no processo de envelhecimento é comum você ter uma perda auditiva e às vezes ter zumbido associado. Isto é um problema do nervo. Então, para mim, neurocirurgião, o que eu mais lido é justamente isso. Os neurinomas, tumores de nervo, muitas vezes até pequeno, mas por prejudicar essa comunicação entre o ouvido e o cérebro não recebe informação e manda informação de zumbido. Então, na minha cabeça, no meu consultório, quando chega um paciente com queixa de zumbido, eu já fico atento a essa possibilidade. E aí a gente vai colher todas as informações, vai fazer o exame neurológico do paciente, né? E na grande maioria das vezes a gente vai precisar fazer alguns exames. Por quê? A gente tem que excluir causas anatômicas
Então, para mim, neurocirurgião, quase certo o paciente vai receber uma necessidade de fazer uma ressonância. A ressonância é o melhor exame para a gente ver tumores pequenos, tumores de nervo. E muitas vezes, a depender da característica, tem paciente que ouve chiado, tem paciente que ouve sons como se fosse de cachoeira, tem paciente que ouve como se tivesse um vaso passando, ele consegue ouvir bem, a gente fica em dúvida de ter uma lesão vascular, glomo jugular e outras doenças que são raras de acontecer, mas lesões vasculares também podem dar alteração. A gente vai avaliar o contexto do paciente para ver se precisa ou não a angio-ressonância também, fazer um estudo dos vasos, para ver se esses vasos têm algum motivo, algum componente para isso, né? Passado este momento, passado essa dúvida, o que a gente vai analisar posteriormente após isso, né? Após isso, a gente vai pedir o exame, vai pedir a ressonância, vai pedir na maioria das vezes uma audiometria para ver essa parte do ouvido, como está o funcionamento dele, né? Na maioria das vezes, paciente, mesmo os que chegam para mim que nunca foram otorrino, eu mando para o otorrino, porque a principal causa é no próprio ouvido, e o otorrino é o melhor especialista para lidar com isso. Os que chegam com tumor cerebral que a gente descobre, mesmo assim eu peço para o otorrino acompanhar junto, para ver, junto com a audiometria, para ver como é que está a funcionalidade, essas outras queixas do paciente e como a gente vai tratar. Na maioria das vezes o tratamento de zumbido é difícil, não é fácil. Eu sou bem sincero com meus pacientes, eu falo assim, ó, tem doenças que a gente sabe tratar muito bem e melhora o sintoma, tem doenças que a gente não sabe tratar muito bem, não estou dizendo que não tem tratamento, mas nem sempre o tratamento ele é tão eficaz. E zumbido é um deles, é aquele paciente que eu falo, às vezes aparece uma doença em você e a gente vai melhorar um pouquinho, depois ela piora, controla os sintomas, por isso que eu sempre vou acabar lidando junto com o otorrino com esses pacientes, né? E tem várias medicações que mexem nessa parte do ouvido da gente, vertigem, labirinto, eu tenho muito vídeo aqui falando, e que muitos pacientes acabam sentindo uma certa melhora do zumbido com elas, e a gente vai olhar o contexto de tontura, se ele tem vertigem e outras doenças que estão associadas. Mas normalmente o acompanhamento é junto com o otorrino. E o tratamento vai depender do que seja a doença. Esses que chegam com neuronoma, eu vou olhar o quê? O tamanho do tumor, vou ver a localização do tumor, vou ver se a audição está preservada ou não está, e vou propor tratamento. Esse tratamento pode ser acompanhamento, quando às vezes é muito pequenininho, eu quero ver se está crescendo ou não. Esse tratamento pode ser radiocirurgia para os tumores pequenos, você dá uma dose de radiação e controla o tumor. E esse tratamento pode ser cirurgia, craniotomia, e você retira essa parte do nervo. Vai depender do tamanho de uma série de fatores, tá bom? Espero que tenha ajudado. Se você tiver zumbido, procure logo ajuda, porque várias dessas doenças, quanto antes você descobre, quanto antes você trata, melhor vai ser o desfecho, tá bom? Espero que tenha ajudado.